Boa tarde, meus irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos. Você está no canal do Projeto Comune. Aqui nós estudamos as profecias, mensagens relativas ao tempo do fim. Desde já você é convidado a se inscrever em nosso canal. Aqui na descrição você encontrará o nosso endereço de e-mail, se quiser entrar em contato conosco e participar ao vivo, né, dos nossos estudos, né, na nossa sala Zoom, será muito bem-vindo, certo? Bem, como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos pelo dom da vida, pela oportunidade que temos, Senhor, de estudarmos a tua palavra. Que esta mensagem chegue a todos aqueles que precisam ouvi-la e que todos nós, Senhor, venhamos a nos santificar e estejamos preparados para a tua breve vinda. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Vamos lá. Eu intitulei aí a nossa meditação, esse breve estudo de hoje, como as cidades e a rotina de frivolidades, né? Ao longo do estudo, vocês vão entender melhor do que iremos tratar aqui, né? O fato é que eu estava conversando com um pastor que no momento ele está lá em São Luís, do Maranhão, e estava conversando com ele, né, que hoje as evidências são tantas contra a vida nas cidades e a favor de uma vida no interior, no campo, né, que não é preciso nem falar muito sobre isso, assim, apresentar muitos argumentos bíblicos, né, do Espírito de Profecia, porque basta olhar ao redor, né, quem mora nas cidades, dá uma passada ali nos noticiários, né, e você rapidamente vai se convencer de que o ambiente urbano, as grandes cidades principalmente, não são o melhor ambiente para uma família, né? Para a vida de modo geral, mesmo quem é solteiro, né? Enfim, não é o melhor ambiente. A violência, a poluição, o elevado custo de vida, dentre várias outras questões que poderíamos aqui destacar, nos levam então a entender que o melhor, principalmente para o cristão, é buscar o campo, né? Então, esse estudo aqui de hoje tem o objetivo de reforçar essa convicção, né, de que eu creio que nós aqui já temos, de que devemos buscar o campo, né? Levar as nossas famílias, nossos lares para o campo, certo? Bem, então vamos refletir a partir de principalmente duas situações, né? O mundo antediluviano e Sodoma e Gomorra, né? Para chegarmos aos dias de hoje, porque a palavra de Deus usa muito, né, esses dois casos também como exemplos para nós hoje no tempo do fim, certo? E aí, quando vamos a Mateus, livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 38 e 39, né? Temos ali palavras de Jesus, né? Falando do mundo antediluviano. E ele diz assim: Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Certo? Então, um pouco antes ali do dilúvio, né, nós sabemos que Noé pregou durante 120 anos, né, uma mensagem ali de arrependimento. Deus ainda, na sua infinita misericórdia, proporcionou ainda um meio de salvação que foi a arca, né? E ali Noé pregava e ele era caçoado, né? Era alvo de zombarias. É claro que existiram fiéis remanescentes que apoiaram, sim, Noé, né? Mas que morreram um pouco antes, certo? Nem todos ali estavam corrompidos, mas no momento de entrar na arca, apenas Noé e sua família, apenas 8 pessoas se salvaram, né?
tamanha era a incredulidade, tamanha era a dureza do coração ali daquelas pessoas. E aqui nesse texto, Jesus destaca essa rotina de frivolidades ali dos antediluvianos, né? Nós sabemos perfeitamente que a comida é essencial para a nossa vida, temos que nos alimentar, não é pecado se alimentar, beber, né? Aquilo que é saudável, né? Água, sucos naturais, enfim. Casamento foi instituído por Deus, né? Então, nada disso em si é pecado. Porém, as palavras de Jesus aqui chamam a atenção justamente para a rotina dessas coisas todas, né? E como que eles buscavam apenas os seus prazeres, né? Divertimentos, como tudo isso foi se banalizando, né? E devido às condições que eles alcançaram ali, que eram boas condições, né? Havia muita riqueza, os grandes tesouros, né? Minerais, enfim, estavam à flor da terra, não estavam escondidos. Então, eles foram embelezando as suas casas, eram homens muito inteligentes, viviam centenas de anos, enfim, e começaram a se sentir autossuficientes a tal ponto que não sentiam mais a necessidade de Deus. Muitos deles se tornaram idólatras, começaram a praticar poligamia e começaram então a viver essa rotina de frivolidades, né? De bebedices, de banquetes, de orgias e daí por diante, né? É, aqui no livro Patriarcas e Profetas, né? Um livro que é muito bom, né? E esclarece muitas coisas sobre esse período. Ellen White diz, né, inspirada por Deus, o seguinte, que Deus outorgara a esses antediluvianos muitas e ricas dádivas, mas usaram a sua generosidade para se glorificarem e as tornaram em maldição. Vejam bem, então aquilo que era uma bênção, eles perverteram e transformaram em maldição, fixando suas afeições nos dons em vez de no doador. Empregaram o ouro e a prata, as pedras preciosas e as madeiras finas na construção de habitações para si, e se esforçaram por sobrepujar uns aos outros no embelezamento de suas moradas, com a mais destra mão de obra. Procuravam tão somente satisfazer os desejos de seu orgulhoso coração, e folgavam em cenas de prazer e impiedade, certo? E aí ela continua essa descrição ali do mundo antediluviano, né? Então, eles estavam totalmente intoxicados, né, com esse ambiente de frivolidades, de divertimentos, e assim passavam o seu tempo. Nós sabemos perfeitamente que Deus criou o homem para viver num jardim, né, o jardim do Éden. Ele poderia ter colocado o homem numa cidade, num palácio, ele colocou o homem num jardim. E era o objetivo de Deus, então, que o homem lavrasse a terra, cuidasse ali do jardim, e se aprimorasse, né, moralmente, fisicamente, ali nesse contexto, né? Porque, obviamente, que, embora fosse criado sem nenhum pecado, mas que o homem iria progredir, né, em conhecimento, em força moral, enfim. Então, foi esse o contexto que Deus escolheu. Mas o projeto de criar cidades, né, surge depois da queda do homem. Nós vemos lá Caim, né, fundando uma cidade, depois Nimrod, né, e a própria cidade de Babel, né, temos lá depois a Torre de Babel, né, enfim, são projetos, todos projetos iníquos, né, e essa rotina de frivolidades, né, de pecado, enfim, levou o homem antediluviano à destruição. Foi então destruído pelo dilúvio, certo? E aí, passado um tempo depois, né, o homem novamente estava ali se corrompendo, né? E no Vale do Jordão, que era uma região extremamente fértil, né? A Bíblia descreve como se fosse o jardim do Senhor, né?
Algumas cidades ali se tornaram extremamente perversas, né? Na Bíblia, quando o povo de Israel estava prestes a entrar em Canaã, Deus então instruiu, né, Moisés a orientar o povo sobre pecados que eles não deveriam cometer, né? Porque os povos ali de Canaã haviam se afundado nesses pecados, certo? Então nós encontramos essas orientações lá em Deuteronômio, enfim, e são pecados tenebrosos, né? Como incesto, adultério, relações sexuais com animais, sacrifícios de crianças, todo tipo de depravação possível, né? E quando a gente vê a história de Sodoma e Gomorra, né, e das demais cidades, eram 7 cidades ao todo ali na Campina do Jordão, nós entendemos o porquê de terem chegado nesse nível, né? O profeta Ezequiel, capítulo 16, no verso 49, ele explica, né? Ele diz o seguinte: Eis que esta foi a iniquidade de tua irmã Sodoma, orgulho, plenitude de pão e abundância de ociosidade. Estavam nela e em suas filhas, ou seja, Sodoma, que era a cidade principal, mas Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar, as demais cidades ali da Campina do Jordão. Elas estavam fartas de ociosidade, né? As pessoas acordavam pensando qual seria o próximo banquete, a próxima festa, o próximo carnaval, e assim viviam essa rotina. Tinham muito pão, muitos cereais, eram cidades muito ricas. Acredita-se que poderiam sobreviver a cercos prolongados, né? Os cercos, quando o exército cercavam as cidades, isolavam ali, na esperança de deixar as cidades famintas para que elas se entregassem. Mas acredita-se que Sodoma e Gomorra poderiam suportar cercos muito prolongados, porque possuíam celeiros abarrotados, né, de alimentos, porque toda aquela campina era muito fértil, aquilo que deveria ser uma bênção, né? Eles poderiam usar aquilo ali para ajudar o pobre, o necessitado, mas não. Usavam apenas para si. Os habitantes daquelas cidades eram egoístas, eram egocêntricos, eram orgulhosos, eram arrogantes, né? Como diz aqui no verso 50. E por isso, então, começaram a cometer toda sorte de abominação, como essas que eu já mencionei, e principalmente, né, o pecado que mais se destacou ali, um pouco antes, inclusive, da destruição da cidade, né, a homossexualidade, né? Era uma cidade assim, eram cidades repletas de homossexuais pervertidos. E por isso, então, elas foram levadas embora, por isso elas foram destruídas, né? E ficaram ali como testemunho para os séculos dos séculos, certo? No nosso canal, recomendo vocês a procurarem, né? Aqueles que forem assistir a gravação, quem está aqui ao vivo esteve no dia assistindo. O irmão Diogo Fortunato, ele apresentou ali a tragédia de Ló, né? A história de Ló, da esposa dele, das filhas, né? Como que aquela família foi dilacerada ali, né, pelas decisões erradas que o patriarca Ló tomou, embora ele fosse um homem justo, né, mas ele tomou decisões erradas. E o início de suas decisões erradas está lá naquele momento quando Abraão chama Ló, que era sobrinho, né, de Abraão, para ele tomar a decisão para onde ir, né? Se ele escolhesse a direita, Abraão iria para a esquerda e vice-versa. E Ló vê a Campina do Jordão e ele decide ir em direção às cidades de Sodoma e Gomorra. Ou seja, aos poucos ele vai se acostumando à ideia de morar naquelas cidades. Aqui em Gênesis 13, verso 12, é dito ali Abrão, né, que depois passou a se chamar Abraão, habitou na terra de Canaã. Abraão era nômade, ele não vivia dentro de cidades, né? Ele ficava circulando ali de um campo, de um território para o outro. E Ló habitou nas cidades da planície e armou sua tenda em direção a Sodoma. Ou seja, ele foi indo em direção a Sodoma, foi armando suas tendas, se aproximando, até que ele já estava
ali completamente envolvido ali na rotina de Sodoma, né? Essa cidade de pessoas ociosas, pessoas autossuficientes, pessoas pervertidas, né? E aqui em 2 Pedro, né? Pedro reforça isso, ele diz que Deus livrou o justo Ló, né? Apesar de tudo, Ló se manteve justo, né? Vivendo ali naquele meio pervertido, né? Enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, né? Ele estava enfadado, só que ele não tinha forças para sair de Sodoma. Por quê? Porque os atrativos eram inúmeros, né? O conforto que essas cidades proporcionavam eram inúmeros. E embora ele fosse justo, embora ele estivesse enfadado, estivesse enfastiado ali, não suportando, imagina ali uma pessoa que não suporta, que tem ali nojo de tudo aquilo ali, mas ele continuou habitando ali e por pouco ele não foi destruído junto com toda a sua família. Devido à relutância dele de deixar Sodoma, que em grande medida a mulher dele foi destruída, né? Que ela não entendeu ali o senso de urgência, olhou para trás, né? Que alguns teólogos acreditam que ela voltou, não só olhou, mas ela voltou para Sodoma e por isso ela foi transformada numa estátua de sal. E o verso 8, Pedro diz: porque este homem justo, habitando entre eles, habitando entre os sodomitas, afligia dia a dia sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. Vejam, irmãos, não é plano de Deus, né? Repito, né, que vivamos nas cidades. Aqueles como eu, né, que estamos ainda aqui nas cidades, nós temos que ir nos planejando, procurando meios, fazendo economias, enfim, para nos mudarmos das cidades, certo? Por quê? Corremos o risco de ficar torturando a consciência, né, com tudo aquilo que a gente vai ouvindo, com aquilo que a gente vai vendo, certo? Que é cada dia mais tenebroso, cada dia mais assustador, né? O pastor com o qual eu conversava um pouco antes aqui de entrar aqui na sala do Zoom, ele está em São Luís, no Maranhão, ele falou que viu ontem na frente dele um assalto, né? Então essas coisas aqui na cidade, a violência, a imoralidade, a perversão, isso vai se tornando rotina. E aí podemos correr o risco, né, de sermos como Ló, ou até pior, né, como a mulher de Ló, que Jesus lembrou muito bem, né, é, do exemplo da mulher de Ló, certo? Olha, eventos finais, página 110. As cidades são viveiros de vícios. A sucessão de prazeres e divertimentos centraliza-se nas cidades. Então vejam bem, né, embora às vezes, no campo, as pessoas também lá se organizam para fazer alguma festinha. A gente sabe que no Brasil a tradição das festas juninas, né? Embora exista uma coisa ou outra, mas a sucessão, ou seja, um calendário de festas, de bebedices, de bagunça, isso aqui se centraliza nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. Então, às vezes, os pais pensam assim: não, meu filho vai ter melhores condições, melhores escolas, universidades, então eu vou para a cidade. Mas depois se arrependem, mas quando se dão conta disso já é tarde demais. As cidades de nosso tempo tornaram-se depressa como Sodoma e Gomorra, ou até pior, né? A mulher de um grande pregador americano, agora está me fugindo o nome dele, mas ela dizia o seguinte: se Jesus demorar muito tempo, né, para voltar, ele vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, né? Assim, uma força de expressão, querendo dizer que estamos nos tornando muito piores, né, do que Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. São muitos feriados, né? Você não vê nenhum movimento
para eliminar feriados. Você já reparou? Só vão aumentando. Vocês sabem que agora em 2024, aqui no Brasil, nós teremos mais um feriado, né? Vocês já sabem qual é o feriado aí? Ninguém sabe? O Gisele, Não, os professores gostam muito de feriado. É 20 de novembro. eu Feriado. adoro ser contra acabar com qualquer feriado. 20 de novembro, consciência negra. Então, ó, os muitos feriados, são muitos Ah, feriados. tá. Só o Animam, oficializado. animam a ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, os jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todas as paixões mais animalescas. A juventude é arrastada pela corrente popular. Aqui, ó, eventos finais, página 110. Certo? Então, essa rotina de frivolidades se centraliza nas cidades. E olha só, meus irmãos, a estratégia de Satanás. E é por isso que eu introduzi isso no título aqui do estudo aqui desta tarde. Para que os homens não tenham tempo para a meditação, coisa que nós estamos fazendo aqui agora, né? E aí fica a reflexão, né? Porque tão poucas pessoas, né, atendem ao convite, né? Estamos no dia de sábado, né? Uma oportunidade de estudar, refletir na palavra de Deus, mas sempre são pouquíssimas pessoas, né? Dos grupos que a gente convida, enfim, não vamos julgar, mas também temos que fazer a reflexão, né? Porque muitas vezes nós somos tentados também a negligenciar o estudo da palavra de Deus, estudo particular, estudo em conjunto, né? E aí, para que os homens não tenham tempo para a meditação, Satanás os leva para uma rotina de frivolidades e busca de prazeres. Muitas vezes não é a coisa assim mais prazerosa você sentar e abrir um livro, né? Vamos admitir, né? A nossa tendência humana, a nossa fraqueza, assistir um vídeo, às vezes pode ser muito mais prazeroso. E aí, Satanás usa isso para nos atrair para essa rotina de frivolidades e busca de prazeres, né? Nós temos que nos aplicar cada dia mais ao estudo da Bíblia, estudo da palavra de Deus. E aí, a rotina é de frivolidades e busca de prazeres, de comidas e bebidas. Olha só também, hein? Uma rotina de comidas e bebidas. A pessoa fica pensando, bem, qual vai ser o próximo prato especial e pratos requintados, né? Ah, no fim de semana, no sábado, eu vou fazer isso, aquilo, outro. A nossa alimentação deve ser uma alimentação simples, nutritiva, né? Mas jamais devemos pecar pelo excesso, o pecado da gula, né? Enfim. Ó, enche-os da ambição de se exibirem, para que se exaltem. Então, as pessoas querem se exibir nessa rotina de frivolidades, né? Nessa rotina de coisas banais, de coisas fúteis, inúteis, né? A moda, certo? Ah, o carro do ano. Então, a rotina, tem gente que sofre, né, com esse mal, rotina de trocar de carro ou trocar de casa, seja lá o que for, né? A exaltação própria. Passo a passo, o mundo está ficando nas condições que reinavam nos dias de Noé. Todo imaginável crime é cometido. A concupiscência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade. Tudo isso é operação de instrumentos satânicos. A este círculo de crime e de loucura o homem chama vida. Olha só, irmãos. Temperança, página 229. Um círculo de crime e de loucura, né? Que muitos aí chamam de vida. Isso não é vida, certo?
Tudo bem até aí? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ler essa última citação aqui, eu abro a participação de vocês. Olha, é, eu estou indicando lá no grupo Adventistas no Campo, né, o livro Vida no Campo. Então, a cada dia eu tenho colocado ali alguma citação de um capítulo diferente. Eu tenho lido, colocado alguma citação ali que mais chama a atenção de cada capítulo, né? Os irmãos que quiserem também poderão colocar lá a sua citação, aquilo que mais chamou sua atenção. Temos aqui logo no início do livro, página 10, repito, livro Vida no Campo, a seguinte citação: Em todo o mundo as cidades estão se tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Avoluma-se incessantemente a onda de corrupção e de crime. Cada dia oferece um registro de violência, roubos, assassínios, suicídios e crimes revoltantes. A vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, uma paixão intensa, né? Pelo dinheiro. Dinheiro, dinheiro, acúmulo, bens, enfim. O redemoinho, pensa num redemoinho, né? O barco indo ali no redemoinho, ele não consegue sair dali, ele é arrastado lá para baixo, né? O redemoinho da exaltação e da corrida aos prazeres, a sede de ostentação, de luxo e extravagância. Tudo são forças que, no que respeita à maioria da humanidade, desviam o espírito do verdadeiro desígnio da vida. O verdadeiro desígnio da vida não é nada disso. O verdadeiro desígnio da vida é servir, servir a Deus e ao próximo, né? Abrem a porta para milhares de males. Essas coisas exercem sobre a juventude uma força quase irresistível, ou seja, os jovens quase não conseguem resistir. É muito atrativo, né? Ganhar dinheiro, ostentar, se divertir, certo? Isso é muito poderoso para os jovens. Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens nas cidades é o amor dos prazeres. Numerosos são os dias feriados, né? Jogos e corridas de cavalos arrastam milhares, e a onda de agitação e prazer atrai-os para longe dos sóbrios deveres da vida. O dinheiro, que deveria ser economizado para melhores fins, é desperdiçado em quê? O dinheiro, que deveria ser economizado para melhores fins, é desperdiçado em divertimentos. Divertimentos. Em desperdício. Dinheiro sendo jogado fora, no ralo. Um passeio que as pessoas fazem, né? Um ingresso para se divertirem lá, seja lá com o que for, assim, há uma soma alta de dinheiro que é perdida por ali. E assim vão desperdiçando os dons de Deus, né? Olha, na época de Ellen White, não existia ainda internet, redes sociais, né? E hoje a coisa se tornou muito, muito grave, muito pior, né? Inclusive as tentações para quem está no campo, né? E a internet acaba sendo essencial hoje para o homem no campo, né? Ele obter informações, saber da previsão do tempo, se comunicar, né, com seus parentes, seus entes queridos. Mas, junto com as coisas boas, vem coisas muito ruins. E aqui eu gostaria de recomendar esse livro, que foi lançado uns anos atrás, né? Intoxicação Digital, do meu amigo pastor Eliseu Correia Lira. E o capítulo 6 é o capítulo da cultura da frivolidade. E ali
ele fala o seguinte, está ali na página 102 do livro, 103. Olha só o relato dele, né? E pense bem se você não se vê nessa situação aqui que ele está descrevendo. Quando tempos atrás aderi a um site de relacionamentos, algumas coisas me assustaram. Primeiro, a enxurrada de apelos eróticos e propostas indecentes que apareciam na telinha, o que foi depois facilmente resolvido com umas dicas do meu filho que vedaram o acesso à página por parte de outras pessoas que não os amigos virtuais. Depois, fiquei impressionado com o número de espertinhos e aproveitadores que procuram ser adicionados, cantores, vendedores, comerciantes, representantes comerciais, etc. Por causa de, até então, eu me identificar como pastor na tal página. Outra coisa que me chamou a atenção, até hoje acho engraçado e preocupante, é como as pessoas criam páginas e mais páginas, sem critério ético algum, e adicionam mais e mais pessoas como amigos. São como ciganos. Eu diria que são os nômades virtuais e, como tais, fazem me lembrar de Ló. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ele grifou essa parte final aí, né, que nós lemos há pouco, Gênesis 13, verso 12. Os resultados dessas incursões de Ló e de sua família rumo a Sodoma, todos conhecem. Desintegração da família, morte da esposa e um relacionamento incestuoso com as filhas. Ambas as gestações, frutos do intercurso sexual entre pai e filhas, foram como os ovos de serpente. Geraram duas nações, moabitas e amonitas, que se tornaram os mais acérrimos inimigos do povo de Deus. Quantas desgraças poderiam ser evitadas? Quantas desgraças? Tal qual aconteceu no passado, evidencio isso em longa escala por meio das notícias que me chegam da família de Deus, no contexto mundial e dos relatos que as próprias pessoas envolvidas me contaram nas inúmeras palestras feitas Brasil afora. São casamentos, às vezes, de décadas desfeitos. Filhos desajustados, revoltados com Deus e com a igreja, por não aceitarem a separação dos pais e, consequentemente, propensos às drogas ou uma vida promíscua. Famílias destruídas e invariavelmente, por trás de cada uma dessas tragédias familiares, encontramos um cônjuge que muitas vezes ingenuamente foi armando as suas tendas, ainda que virtuais, até Sodoma. Não estou falando de casos isolados ou situações pontuais. Tudo começa com pequenos e fortuitos contatos na calada da noite. Como veremos nos próximos capítulos, a amizade virtual, adubada por doses maciças de estímulos visuais, às vezes até sonoros, descamba para sexo virtual quando não chega às vias de fato. É preciso estar atento ao fato de que a amizade online pode ser maravilhosa, mas você não vê as pessoas como elas realmente são. Até a bela atriz Julia Roberts teve proibido o anúncio de um creme no qual ela aparecia com a imagem retocada digitalmente, sob a alegação de propaganda enganosa. Quase sempre não sabemos nada sobre a maioria das pessoas, a não ser o que elas escolhem digitar a seu respeito nas redes. Por isso, devemos ser cautelosos. Há muita informação mentirosa. Infelizmente, há pessoas doentes que estão de emboscada nas salas de bate-papo, à caça de alguém para tirar proveito. Isso não quer dizer que é preciso evitar completamente fazer contatos virtuais, conhecer novas pessoas, postar mensagens, mas significa estar alerta em relação às regras básicas de segurança. Bem, ele continua o relato, né? Fica aí a dica para quem se interessar, né? É, esse livro realmente é uma bênção, né? Um livro que traz aí uma pesquisa feita aí com muitas pessoas aí Brasil afora, cristãos, né? Algumas perguntas ali que foram feitas sobre essa relação com as redes sociais. Mas, enfim,
existe a Sodoma física, né? As cidades de hoje se tornaram Sodomas físicas e as Sodomas virtuais. Que Deus tenha misericórdia, né, de cada um de nós para que possamos estar longe, nos afastando, né? Seja da Sodoma física, seja da Sodoma virtual. Que possamos, né, buscar, né, a santidade, a purificação. E quanto mais distantes estivermos de todo tipo de tentação, melhor será, né, para vencermos o pecado, né, para obtermos a vitória sobre o pecado. Né? Então, uma vida de trabalho, né, uma vida dedicada ao evangelismo, especialmente no campo, né, vai contribuir muito para o aprimoramento do nosso caráter. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Rael, como é que faz para conseguir esse livro aí do pastor? Depois eu vou ver se encontro aí na internet ele é à venda na internet. Vou deixar o link também na descrição aqui do vídeo. O vídeo vai para o YouTube, né? Quem se interessar, eu vou colocar aí. Mas eu sei que ele estava à venda lá na loja Novo Tempo, né? Lá da associação. Ah, Né? Um valor bem assim simbólico até, né? Se, não- aham. se ele já não se esgotou, né? Ele está lá à venda, porque já tem algum tempinho, né? Que eu não passo lá pela loja, certo? Uhum. Beleza. Aqueles irmãos que são de Vitória, né? Eu estou me referindo à antiga loja dos Céus, lá na Associação Espírito Santense, né? Atualmente é a loja Novo Tempo. Esse livro estava à venda lá também. Muito bem. Mais alguma observação? Vamos orando então, né, irmãos? Vamos encerrando então essa meditação. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E temos muita luz, Senhor, muitas informações sobre o que fazermos nesses últimos dias deste mundo para que possamos proteger as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos casamentos. Que se porventura, ó Pai, alguém que vá assistir essa mensagem, essa reflexão, está sem esperança, ó Pai, porque está afundado nos vícios, não consegue se libertar, ó Pai, das cidades, devido ao conforto. Que o Senhor toque os corações, que o Senhor traga libertação, porque mesmo Ló, né, que estava totalmente envolvido com o contexto de Sodoma, embora não estivesse ali no pecado deles, mas estava usufruindo do conforto de Sodoma, mesmo ele, o Senhor o resgatou de lá de dentro, junto com a sua família. Então, o Senhor também pode proporcionar isso a todos aqueles que não têm força, Senhor, para sair de Sodoma, Sodoma moderna. O Senhor abençoe ricamente a cada um de nós, os nossos familiares. Tudo isso eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.